E ali a instituição, o corpo partido. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ananeses. A ceia não é uma repetição de sacrifício, mas um memorial eficaz que traz os benefícios da cruz para o presente. E aqui vai prosseguindo dizendo: semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes, ou seja, uma memória, um memorial, todas as vezes que vocês fizerem isso, tragam a memória, este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porque qualquer pessoa, qualquer cristão que está dentro da igreja, que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Ou seja, será culpado, ou seja, justa causa. Não há desculpa para aquilo que a pessoa sabe que é errado. Se ela sabe que se ela tem um erro, se dentro dela há sempre coisas que desagradam a Deus, se ela continua fazendo, ela vai ser culpada daquilo que ela está fazendo. Então ela tem a consciência dos seus erros. E ali fala a nova aliança e a proclamação. A nova aliança, o sangue inaugura um novo regime de relacionamento com Deus. Segundo a escatologia, uma refeição provisória entre cruz e a segunda vinda. Comemos olhando para o retorno do rei. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Todas as vezes que beber desse pão, beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, é sempre conforme fala ali, uma representação de uma nova aliança. Um novo começo e uma nova história diante desse ato que a gente faz todos os meses. E também uma escatologia, ou seja, uma memória e também um anseio para aquilo que está por vir, que é a volta de Jesus. Então é sempre um memorial e sempre ansiando por aquilo que está por vir. Comentar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Você quer comentar alguma coisa? Deixa eu comentar. O que significa comer indignamente? Qual que é o mito? Muitas pessoas, conforme mostra ali, falam que comer indignamente é achar que comer indignamente refere-se apenas às falhas morais, pessoais e introspecção silenciosa. Então, o que muitas pessoas acham hoje que comer indignamente é se é algum pecado que eu tenho. Se eu tenho um pecado, vou lá, peço perdão da boca para fora e simplesmente sou perdoado naquele momento. Mas não necessariamente é dessa forma. Não é apenas você um ato específico, mas ali deixa claro, no contexto histórico, comer indignamente é participar do ritual de unidade enquanto se pratica a exclusão social dos pobres. Discernindo o corpo. Não discernir o corpo significa falhar em reconhecer que o irmão pobre ao seu lado é parte do mesmo corpo de Cristo. Paulo aciona a fraqueza da comunidade ao julgamento divino sobre essa falta de solidariedade. Ou seja, não é apenas o ato físico, não é apenas eu pedir perdão, mas se eu souber que eu machuquei profundamente o meu irmão, um perdão que eu falar não vai ser o suficiente para ser perdoado. Então não é apenas um ato específico, mas sim é a pessoa que ela sabe que fez mal para a pessoa, mas continua convicta dentro do seu coração que ela não fez nada, que ela é a santinha da situação. É isso que Paulo está mostrando para eles. Vocês sabem que aquelas pessoas estão passando necessidade. Vocês sabem que aquelas pessoas têm fome. E mesmo assim, vocês fingem que não estão vendo nada e continuam agindo como se tudo estivesse normal. É isso que Paulo está falando para aquele povo. O autoexame e o discernimento do corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Discernir o sacramento. Reconhecer a presença real, o sacrifício de Cristo no pão. Discernir a igreja, reconhecer o irmão ao lado, especificamente o pobre, como um membro do mesmo corpo sagrado. Não se pode honrar a cabeça, Cristo, enquanto se despreza o corpo, a igreja. O autoexame é a auditoria dos nossos relacionamentos
antes de acessar a mesa. E aqui fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba-se desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, para a sua própria condenação, ou seja, para a sua própria autodestruição. Então a pessoa está se autodestruindo dia após dia. Porque o que muitas pessoas acham: eu vou comer, vou participar da ceia do Senhor dignamente. Talvez eu fiz alguma coisa de errado ali, se eu participar indignamente, eu vou morrer naquele exato momento. Mas o interessante é que a morte ela é sendo feita espiritualmente ao longo dos anos. A pessoa vai morrendo ao longo dos anos, pouco a pouco. Ela vai se autodestruindo até que chega um ponto que ela acaba se destruindo de uma vez por todas. E ali, o juízo presente e a misericórdia divina. No versículo 30 fala: por falta de discernimento, a profanação da ceia trouxe consequências físicas reais para a comunidade. Muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, muitas pessoas que morreram. O propósito: se nós julgássemos autoexame, não seríamos julgados. O julgamento do Senhor, disciplina física, é um ato de misericórdia severa, para que não sejamos condenados com o mundo no juízo final. Então, aqui, conforme falei, é sempre uma autorresponsabilidade. Tudo depende de nós, conforme falei. Deixa claro aqui, que vai falando: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos, ou seja, se nós tivéssemos o autoexame de nós mesmos, será que eu estou errado? Será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa de errado essa semana, esse mês, ao longo desses anos? Isso é o autoexame, é eu me reconhecer que realmente eu sou errado, que eu fiz errado, que eu fiz coisas que desagradam a Deus. Porque a partir do momento que cada um começa a se autorresponsabilizar por seu erro e para de terceirizar para outras pessoas, tudo começa a fluir e tudo começa a se encaixar. Então, é sempre sobre esse autoexame. Por isso que Paulo fala: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, não precisava nós sermos julgados se nós mesmos fosse o nosso próprio juiz, e assim corrigindo nossos próprios erros. Então, há sempre uma disciplina, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, Deus, Ele sempre vai repreender e sempre vai julgar aquele que Ele ama. Então, se nós, de certa forma, somos julgados ou repreendidos pelo Senhor, isso é uma prova de amor. Nós somos pais, a gente sabe que com o filho você precisa repreender ele. De certa forma, em certo momento, você precisa até mesmo dar umas palmadas no filho para que ele venha, então, corrigir. E assim foi com nós também no passado. Então, essa repreensão é necessária, não para a morte, mas para que a gente não venha mais cometer os mesmos erros e não venha, assim, se perder em coisas até mesmo pior. Porque a gente para pensar, muitos de nós, por mais rígido que foram nossos pais conosco, mesmo assim, muitos de nós nos perdemos ao longo da vida. Imagine se não corrigir uma criança desde cedo. Ainda é pior. Então, é sempre necessário. Se nós somos julgados por Deus, é porque Ele nos ama de verdade. A restauração da ordem. Esperai um pelos outros. Solução prática do 33 e 34. Quando não vos ajunteis para comer, esperai um pelos outros. Aguardar o irmão pobre é o ato teológico que valida a comunhão. Se tem fome, come em casa. A ceia não é para saciar o estômago, mas a alma. A verdadeira espiritualidade não se mede pelos dons estáticos, mas pela ordem, reverência e amor ao próximo na presença de Deus. Quando as demais coisas ordena-lhes quando for. Então, é muito importante a união de família. A família, no caso, cada um de nós temos, mas nós que somos a família em prol de um propósito específico. Se a gente para antigamente para pensar, tinha-se muito costume, mas se perdeu muito esse costume, que antigamente o filho, na hora do almoço, ele não poderia comer enquanto o pai não chegasse. Muito desses costumes atrás. Teve um caso também de uma pessoa que o pai demorou muito para chegar e aquela pessoa não almoçou, que era criança naquele momento. Não era criança não, ele já era um pouquinho mais velho, e foi então para a escola com fome,
porque o pai não tinha chegado, não poderia almoçar antes do pai tirar a comida e almoçar. Então, essa comunhão é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Que é essa união. A mesa não é apenas um lugar que você senta para comer comida, mas é um lugar que você se relaciona. Quando você senta na mesa com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos, é um ato de se relacionar e ter ali uma comunhão. O que muitos fazem hoje é se distrair no ato da mesa. Então, isso é um erro, porque o que Deus espera? Que tenha essa comunhão, esse relacionamento entre a família. E na família de Deus é a mesma coisa. Esse ato da mesa que a gente vai participar domingo é assim também. É um ato de se relacionar entre nós para fortalecer ainda mais esse relacionamento, para que a gente possa fazer aquilo que Deus espera das nossas vidas. Conclusão, a ordem e a unidade. Ordem de identidade. Manter o decoro e as distinções para não escandalizar a sociedade, preservando o testemunho do Evangelho. Ordem de igualdade. Garantir que a mesa da igreja seja o único lugar no império onde escravos e senhores são tratados de igual honra. A verdadeira espiritualidade respeita a cultura para ganhar os de fora, mas destrói barreiras sociais para amar os de dentro. A solução prática, esperais uns pelos outros. E ali Paulo encerra então no 34. Mas se alguns tiver fome, coma em casa, que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenareis quando for ter convosco. E aqui fala, se tiver fome, coma em casa. Então, não é só um ato de comer, conforme falei, é um ato de relacionamento entre pessoas. O sagrado se manifesta na forma como dividimos o comum. A verdadeira subversão não está nas palavras que recitamos, mas na dignidade que garantimos àqueles que sentam à mesa conosco. Então, é muito mais do que uma ceia, é um ato de celebração, um ato de união, mas também é um ato que a gente se lembrar, um memorial. Porque se a gente se deixa se levar ao longo dos anos, a gente vai fazendo tudo no automático. A gente faz uma ceia após outra automático, um culto após o outro também no automático. Então é sempre a gente ter essa consciência do ato que a gente está fazendo e sempre consciente do impacto que nós estamos fazendo na vida ao nosso redor.